lembro que eu tava no meio de uma batalha que parecia que, tipo, que eu ia me sucumbir. Aí eu pedi a Deus, falei, Deus, me dá uma estratégia nova, algo que eu não que, tipo assim, algo novo, porque as minhas estratégias demoram um pouco, eu não tenho tempo, eu preciso de uma coisa emergencial. E aí eu fui estudar a Bíblia e fui encontrar na Bíblia ali várias informações sobre decretos. E aí eu peguei um caderninho, assim, e escrevi um decreto. E aí, no mesmo dia que eu escrevi, tipo, tudo aquilo que eu tava vivendo acabou, parou, tipo, no mesmo dia, tipo, tinha um negócio de briga com o sócio, acabou no mesmo dia, tinha uma pessoa que tava falando um monte de coisa, inventando, haters inventando coisa, parou no mesmo dia, tipo, tudo assim, aí eu falei, uau, tipo, será que é coincidência e tal? Aí eu comecei a estudar ainda mais, aí eu fui e comecei a ensinar as pessoas na live sobre isso, né, nas lives de manhã sobre isso. Até que as pessoas pediram para que eu escrevesse no livro também, tipo, um manual, um passo a passo, como que era, como funcionava esse negócio de decreto, que na pandemia ficou fácil das pessoas entenderem o que era decreto, que até então as pessoas nem sabiam o que era um decreto, né? Mas na pandemia eles entenderam que, tipo, todo mundo conseguiu entender que um decreto, que um político tinha um poder de fechar um comércio inteiro, que cabia a ele, com uma caneta e um papel, ele podia fechar um comércio inteiro, ele podia liberar uma coisa, fazer uma coisa, tudo mais. E aí todo mundo conseguiu entender isso. Aí a gente coloca isso dentro do contexto bíblico, histórico e de quem nós somos em Cristo, né? Do nosso poder, o que nos foi comprado por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, sabe? E você é de que religião? Você pode se dizer cristão. Eu posso dizer cristão porque eu odeio religião, odeio religiosidade, tá? Olha que interessante. Olha o susto que você tomou. Porque todo mundo toma esse susto mesmo, porque eu não acredito em religião. Eu acredito em ser e buscar ser parecido com Cristo, né? Porque religião é ligar algo que foi desconectado. Então, tipo, foi desconectado no Jardim do Éden quando o homem pecou. Ele foi desconectado de Deus, ele tinha livre acesso ao Pai, ele foi desconectado. No entanto, quando Jesus Cristo veio e ele disse está consumado, ele conectou diretamente no Pai de novo. Então, nós temos livre acesso ao Pai mais uma vez, nós temos livre acesso a Deus. Então, a religião, ela é muito paradigmas, a religiosidade, não é a religião. A religiosidade, que é o termo correto, a religiosidade é um monte de regras do que você deve ou não deve fazer para você ser aceito por Deus. Enquanto o cristianismo de verdade é o próprio Deus se fazendo homem e indo atrás de você lá onde que você está, pecador, imundo, imperfeito, sabe? Então, tipo, é diferente o contexto. Aí eu falo para todo mundo que é o jeito mais fácil de entender, é cristão, mas não é como todo mundo pratica o cristianismo, não. É diferente. Mas você frequenta que igreja? Hoje eu vou na primeira igreja presbiteriana, mas é sobre a direção do pastor Bruno. Então não é a questão da placa, é o líder que está lá, que é uma pessoa que busca ser semelhante a Cristo e que segue todas as coisas certinho e tal. Então, tipo, não é a placa, não tem nada a ver com a placa, absolutamente nada a ver com a placa. Não, quando alguém me pergunta, eu não falo, tipo, nome de placa, eu não falo nada disso, porque não é isso para mim, sabe? Inclusive, eu nem sou de frequentar fisicamente, até porque as pessoas vêm do Brasil inteiro para ir na igreja, para tentar me encontrar lá e fica meio que idolatria, sabe? Tipo, as pessoas ir na igreja pelo motivo errado. Então, eu nem sou de ir fisicamente mais. Então, quando eu assisto mais online do que presencial. Mas você diria que você é um presbiteriano, então você não é um católico. Você é Não, um... eu sou cristão protestante, que seria, né? O termo correto. Uhum. Cristão protestante. Mas assim, ó, só para você ter ideia, no meio da pandemia eu fiz 2 lives de 24 horas de adoração, onde que eu contratei, trouxe vários cantores evangélicos, católicos e tudo mais, tipo assim, trouxe uma galera, tudo, reuni todo mundo, até para ajudar eles, porque tava todo mundo, tipo assim, sem fazer nada de show, sem fazer absolutamente nada. Então, tipo, eu fiz 2 vezes uma live de 24 horas de adoração. Eu peguei o estádio do Allianz Parque, né, fechei lá por 2 dias, o estádio do Allianz Parque, fiz um evento. Mais de 250 mil pessoas assistiram o evento, gratuito na internet também. Aí tinha vários e vários nomes também, tipo, não só do gospel, mas do católico. Eu sou muito amigo do Tony Allison, amo ele. Tipo, tem várias pessoas. Então, tipo, eu até falo que as pessoas... Aqui no Brasil, as pessoas fazem uma acepção muito grande, tipo, de evangélico e católico. Aqui no Brasil.
Eu falo com as pessoas assim, gente, isso não existe nem para Deus nem lá fora. Nos países onde que eles matam os cristãos, eles não perguntam se você gosta da Maria ou não. Eles matam, eles perguntam se você é cristão ou não, se você acredita em Cristo ou não. Se você acredita em Cristo, você vai ser, eles vão te matar. Então, tipo, a perseguição ao cristão, eu falo com todo mundo que fica nessas brigas de católico, evangélico, eu falo assim, a gente não é primo, a gente é irmão. Então, tipo, não, são visões diferentes. É o 6 e o 9, sabe? Eu desenho 6, a pessoa vê 9, outro vê 6, outro vê 9. São pontos de vista diferentes de uma mesma coisa e, tipo, que só vai conseguir entender quando o próprio Deus vir e dar um risco embaixo. Assim, que não dá para entender se é 6 ou se é 9, porque cada um tá olhando para um ângulo. Até que tem um risco embaixo. Só Deus que pode dar esse risco. Então, tipo, eu não julgo, porque a própria palavra manda a gente não julgar. E é isso que você trata nesse livro? Sim, para a gente saber quem são os nossos inimigos, porque a maioria das nossas batalhas a gente briga contra a primeira coisa, contra o inimigo errado. Então, às vezes a gente está brigando com um marido brigando com a mulher, ou um pai brigando com o filho, um irmão brigando com o outro, e às vezes a pessoa acredita que quem é o inimigo é aquela pessoa, né? No entanto, o que a Bíblia diz é que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestades e dominadores do mal. Então, a nossa luta é no reino espiritual, ela não é aqui na terra. Então, não é aquela pessoa, é o que está influenciando aquela pessoa. Porque todo mundo é bom, só que eles recebem coisas ruins. E uma pessoa que recebe só coisa ruim, ela não tem como ela exalar cheiro bom. Uma pessoa que só recebe lixo, ela não tem como ela ter um cheiro bom. Eu gosto muito da frase do Paulo Vieira, que ele fala, tipo, somos todos vítimas de outras vítimas. Então, tipo, não é vítima de um culpado, sabe? Então, tipo, uma das primeiras coisas que eu ensino aí, que é você entender contra quem que você está lutando, que não é contra o seu irmão, é contra o que está influenciando o seu irmão. E contra ele, Jesus Cristo te deu o poder. Ele comprou o poder na cruz com o próprio sangue. Ele deu o poder para que você domine ele, não é para ele te dominar. Entendeu? Nos deu o direito de ser feito filho de Deus, de reinar em vida. Não reinar só depois que a gente morrer. Reinar enquanto a gente estiver vivo. É a vida abundante que a Bíblia nos prometeu. Então, você faz palestras sobre esse assunto? Também. Faço palestras, tem eventos presenciais, tem eventos que a gente tem, que é nosso mesmo, e também palestras que a gente faz, que faço pelo Brasil afora. Todos os lugares. Brasil, exterior também. Por que chama o poder do decreto? Porque o que é feito é um decreto, sabe? O que é ensinado é como fazer um decreto. Como um decreto presidencial. Até de exemplo, eu uso um decreto presidencial de exemplo. Um decreto, ele começa com a identidade, né? Então, todo decreto, se for ler um decreto de política, vai estar lá escrito lá, o excelentíssimo senhor presidente, pelo poder que foi conferido, blá, 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 conforme a Constituição, tá, tá, tá. No uso deste poder, decreta que, aí ele dá as ordens dele. E aí, no final, termina quando que aquilo entra em vigor, né? E um decreto publicado, né, e assinado pelo presidente, assinado por quem tem o poder que foi conferido, ele entra em vigor naquela data, naquele momento, e tem os exemplos no livro ali também, e a gente consegue fazer o mesmo decreto no mundo espiritual. Então, a gente fala, por exemplo, Gilson Kaiser, pelo poder que foi constituído por meio de Jesus Cristo, no seu sacrifício na cruz do Calvário, o qual me deu o poder de ser feito filho de Deus, que esse é o poder que nos foi comprado. Então, a gente tem o poder de ser filho de Deus. Decreto o quê? Aí a gente vai fazer decretos em cima de, por exemplo, de doença, em cima de influência maligna sobre outras pessoas que está sendo prejudicial a você ou a qualquer outro. E aí, terminando o decreto ali, não pela autoridade nossa, mas pela autoridade do próprio Cristo, né, pelo sangue dele, a gente tipo, eu escrevo, a gente escreve, assina e pronto. E a gente agradece, a gente só pede uma única vez. E a gente agradece por já ter recebido, por já ter acontecido. E as coisas acontecem. E, tipo assim, é tanto testemunho, é surreal a quantidade de testemunhos que tem de pessoas que fizeram, que escreveram, que colocaram em prática e que tornaram, assim, que mudaram de vida de verdade, sabe? Quando eles assumiram sua identidade. E qualquer pessoa pode fazer um decreto? Qualquer pessoa que tiver sido... aqueles que... A Bíblia fala o seguinte, veio para os que era seu. E ela está querendo dizer assim, Jesus Cristo veio para o seu povo, que é o povo hebreu, o povo judeu.
mas os seus não o receberam. Mas eles não receberam. Então, alguns deles não receberam. Mas todo aquele que receberam, eles deram o poder de ser feito filho de Deus. Então, é todo aquele que receber Jesus Cristo. Todo este que receber Jesus Cristo tem o poder de ser feito filho de Deus. E filho, é muito legal essa concepção de entender que é filho, quando a gente tem um filho, eu peguei meu filho do colo pela primeira vez, é aquele amor incondicional, tipo, não importa o que esse ser faça, não tem como eu amar ele mais, quando você pega o filho do colo pela primeira vez, não tem como eu amar ele mais. E também não tem como eu amar ele menos, tipo, ele pode fazer o que ele quiser, não tem como eu diminuir o amor que eu sinto por ele. Então, o sentimento de Deus por nós é esse. Então, primeiro é resgatar essa identidade, essa paternidade, né? Entender que Deus é nosso pai, não é tipo um ser lá longe, no alto, sublime trono, bem longeão daqui, sabe? Não, ele é nosso pai, presente, pertinho, e o amor que ele tem é um amor de pai para filho. E como filho, nós também somos herdeiros. Entende? Aí tem os direitos e tudo mais. Tipo, é bem tipo lei, sabe? Tipo, o livro ele vai tipo na lei, explicando como se fosse assim, a lei natural, porque o mundo natural, né, na verdade, assim, o mundo natural, o mundo espiritual é muito parecido com o mundo natural. Então, é basicamente usando a própria lei, a própria palavra do Senhor. E você acredita na palavra? Acredita que a palavra pode mudar o mundo, a palavra pode mudar uma história? A palavra tem poder? Tem muito poder. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!